Continuação do livro de Isabel Allende, O Vento Sabe Seu Nome, capítulo Samuel. De volta, né? A mesma história do início do livro. Agora em Nova Orleans, Londres, Berkeley, de 1958 a 1970. Para alguém que crescera na Inglaterra e tinha visão tão estruturada como Samuel Adler, Nova Orleans foi fascinante. Aquele ano de 1958 na cidade seria memorável, porque em fevereiro nevou pela primeira vez em 20 anos e em março Elvis Presley chegou para rodar um filme. A multidão entusiasmada que se aglomerou na frente do hotel e obrigou a subir pela escada de incêndio e entrar pelo teto. Quando Samuel chegou, meses depois, Elvis ainda era o único assunto de conversas entre os jovens, enquanto os críticos o espinafravam e os mais velhos repetiam o julgamento demolidor de Frank Sinatra. O rock and roll é a expressão mais brutal, horrível, desesperada e viciosa que tive a infelicidade de ouvir. Mas, para Samuel, o ídolo do rock, com suas ancas descontroladas, não despertava o menor interesse. Ele ia a Nova Orleans por causa do jazz. Caso tivesse se integrado à comunidade de imigrantes do Caribe, em meio à qual vivia em Londres, o impacto da cidade talvez não fosse tão forte para Samuel. Mas a única razão para morar no humilde bairro caribenho era o preço. Não podia arcar com nada diferente. Passava como um fantasma pela multidão colorida e barulhenta daquelas ruas sem falar com ninguém. Trancava-se para estudar violino sem ouvir a música dos tambores de folha de Flandes lá fora, nem os rádios dos vizinhos em som alto. Comprava o essencial no mercado, limitando-se ao indispensável para suas refeições, sempre as mesmas, sem provar as frutas e os vegetais de outros lugares, sem apreciar os pássaros chilreantes e em gaiolas de fantasia, as galinhas e os porcos à espera da execução, os peixes e mariscos em grandes cestos, as flores e os artesanatos. Tudo isso ele vivenciou de supetão ao chegar a Nova Orleans. No começo não entendeu muito, porque o idioma da rua era o cajun, dialeto do francês, e teve dificuldade para se adaptar ao sotaque do inglês americano, a cidade que lhe deu um tremendo chacoalhão, obrigando-o a deixar de lado os melindres e a timidez. Se quisesse aprender algo sobre o jazz, precisava mergulhar de cabeça na loucura do bairro francês à noite. Dispunha de 10 dias e decidiu aproveitá-lo indo fundo na música. Não queria perder tempo com turismo nem gastronomia, e teria conseguido se a sorte não pusesse Nadine Leblanc em seu caminho no primeiro bar em que ele encontrou. O local, um dos muitos da Rua Bourbon, tinha a mesma decoração do início do século, pouca luz e muito jazz. Estava lotado, muita gente de pé, enquanto alguns garçons circulavam equilibrando bandejas com bebida entre as mesas. Todas ocupadas. O cheiro de fumaça, o suor, o perfume fez Samuel tossir, como se uma mão enluvada lhe apertasse o pescoço. Vários músicos afro-americanos, exuberantes, tocavam seus instrumentos, brincando com as notas, improvisando sozinhos e em conjunto, sem nunca perder o fio. De vez em quando, um solista parecia disparar para uma outra galáxia com piano ou saxofone, mas sempre retornava ao conjunto, e depois outro músico o substituía, enquanto o baixo ia marcando inexoravelmente o ritmo, chamando de volta à terra. Como faziam aquilo? Samuel sabia que eles usavam sinais para indicar a entrada e saída de cada solista, ou o fim da execução, mas não conseguiu surpreender nenhum. Estava absorto na música, seguindo o ritmo, sem se dar conta de que dançava na cadeira, quando uma mulher se sentou ao lado dele e soprou fumaça de cigarro em sua cara. Samuel inclinou-se para trás, incomodado pela interrupção, mas quando a fumaça se dissipou um pouco, viu que não se tratava da rameira que imaginava, mas uma garota muito jovem, bonita. Oi, Humphrey, cumprimentou gritando para ser ouvido acima da música. Meu nome não é Humphrey, respondeu ele. Já te disseram que você é igual Humphrey Bogart? Parece irmão gêmeo dele. Já trabalhou em algum filme? O Bogart é um ídolo. Ele não morreu pouco tempo atrás? Continua sendo meu ídolo. Aqui não dá para conversar. Venha comigo, Mr. Bogart. E tomando sua mão, levantou-o da cadeira. Samuel ainda teve tempo de deixar uma nota na mesa e foi atrás dela. Lá fora, a garota o arrastou para um grupo de jovens que estavam bebendo na rua em meio a uma gentarada de todas as idades, aparências e raças,
que vinha com ânimo festivo. A música dos bares e restaurantes misturava-se ao bulício da multidão e das conversas animadas de uma sacada a outra. É carnaval? Perguntou Samuel. O Mardi Gras cai em fevereiro. Isso é só uma noite normal de sexta-feira. Amanhã vai estar mais animado ainda, explicou ela. Olá, eu sou Samuel Adler, muito prazer. Meu nome é Nadine, disse ela, dirigindo-se ao grupo. Apresentou-o como seu novo amigo, Mr. Bogart. Nadine LeBlanc pertencia a uma antiga família da cidade e naquela temporada debutava, depois de ter passado 12 anos no rigoroso colégio de freiras, onde, segundo dizia, aprender a falar francês, mentir, fumar, xingar em 2 línguas e fugir para a rua dependurando-se de uma janela do 2º andar. Conforme disse a Samuel, estava aproveitando cada minuto da liberdade que havia conquistado de assalto, diante do desgosto e da impotência dos pais. Sou independente, declarou. Na verdade não era, dependia completamente da família, mas já não pedia permissão para nada. Ao terminar o colégio, as moças de sua classe social apresentavam-se em público, bailes, concertos, piqueniques, passeios a cavalo e de barco, para serem vistas e avaliadas no mercado matrimonial. As famílias se esmeravam em mostrar poder, conexões e bens, enquanto as debutantes se exibiam vestidas na moda, fingindo mais virtude e recato do que em geral tinham, e a corrida para conseguir noivo era impiedosa. Era preciso casar-se antes dos 25 anos para evitar o estigma de solteirona. Nadine era exceção entre as senhoritas de sua classe. Antes tinha escandalizado as freiras e sua família, e naquele ano estava decidida a escandalizar a cidade inteira. A última coisa que desejava era cultivar a reputação de virgem aristocrática para agarrar um marido como seu pai ou seus irmãos e acomodar-se no papel de esposa e mãe. Ela preferia provocar falatórios. Era de natureza indômita, como ela mesma se descrevia, e muita coisa lhe era perdoada por ser dona de uma simpatia irresistível. Ia a bares, fumava uma compiteira, bebia como um soldado e dançava em transe, descalça e com o cabelo revolto como uma desvairada, sem consideração pela mistura de repulsa e inveja que provocava nas garotas e nos garotos da sua condição. Diante do espanto da família, gabava-se de ter um bisavó negra. Isso causava tanto impacto naquela sociedade racista que saiu publicado na imprensa. E nada disso intiminou Samuel. Ele estava enfeitiçado. Aquela jovem era exatamente o oposto dele. Rasgava o molde daquilo que ele considerava apropriado. Para ele era um desafio, uma tentação. A beleza dela também não era convencional. Magra e reta como um rapazote, rosto expressivo de feições irregulares, sobrancelhas espessas, cabelo preto, crespo e despenteado, pele bronzeada, sorriso fácil e um pouco torcido, boca grande, pintada de vermelho. Sua característica mais memorável eram os olhos claros, cor de avelã, e que Samuel lembravam como olhos de pantera. Nadine tinha o raro instinto da sedução, e apesar da juventude, usava-o com perícia. Eu vou te levar para ouvir o melhor jazz de Nova Orleans, ofereceu, ao saber que esse era o interesse dele. Não se limitou à música. Com seu grupo de amigos, todos mais novos que Samuel, ricos, incultos e presunçosos, circulou com ele pela vida airada, levou-o a festas particulares, a navegar pelo rio Mississippi no mesmo barco a vapor que fazia 100 anos e servia de cassino. O levou também a fumar haxixe, a beber uísque ordinário numa ilhota no delta chamado O Templo, onde antigamente os piratas do Caribe arrematavam os escravos africanos e o butim de seus assaltos. E percorrer de noite o bairro das casas mal assombradas, dos zumbis, fantasmas e vampiros, onde as outras moças gritavam de terror, enquanto Nadine se deixava fotografar abraçada a um esqueleto. Levou-a a uma consulta com uma bruxa do Haiti, a ele no caso, uma mulherona impressionante com turbante e múltiplos colares coloridos numa casinha do antigo bairro das quadraronas livres, onde havia comércio de encantamentos e adivinhações, feitiços de proteção, filtros de amor e outros de morte. A bruxa salpicou-o com sangue de uma galinha sacrificada, fumigou-o com fumaça de um seu charuto, leu sua sorte com conchas
e por preço razoável vendeu-lhe um maço de ervas e ossinhos envoltos num pano para evitar uma olhada. Pode fazer uma pergunta? Está incluído no preço? Disse a mulher. Mas Samuel, atordoado pelo álcool, não teve nenhuma ideia. Diga se vamos nos casar, perguntou Nadine, aproveitando a oferta. Claro que sim, linda. No quarto dia da farra, Nadine se livrou do grupo e se concentrou em Samuel. Queria ficar sozinha com ele, aquele homem tão parecido com seu ator preferido, exercia forte atração sobre ela. Nenhum dos jovens que a cortejavam chegava aos calcanhares dele. Pareciam crianças de coelhos, comparados a ele. Sua cultura europeia a deslumbrou e sua tendência ao silêncio a intrigava. Imaginou que o inglês guardava segredos. Talvez fosse um espião, e a paixão pelo jazz fosse apenas fachada. Por sua vez, Samuel adivinhou rapidamente que por trás do disfarce da mulher fatal, inspirada no cinema, havia uma moça desnorteada, ingênua e mimada, mas sobretudo generosa e muito inteligente. Foram invadidos pela paixão urgente do primeiro amor da juventude. Passados 10 dias, Samuel teve de dizer adeus e voltar à Inglaterra. Ao se despedir, pediu-lhe que se casasse com ele. Samuel e Nadine passaram quase 2 anos separados, porque ela precisou esperar a maioridade para se casar. Os pais se negaram a dar o consentimento para o casamento porque ele não tinha fortuna, posição social e, na realidade, era um completo desconhecido. E ela não estava pronta para assentar a cabeça, provavelmente nunca estaria, disseram. Nadine continuou indo a festas e flertando com seus numerosos pretendentes, mas no mesmo dia do seu aniversário anunciou que ia se reunir a seu namorado na Inglaterra. Os pais ergueram as mãos ao céu. Como ia viver com um homem sem se casar? Ela se despediu alegremente e partiu vestida de terninho e chapéu com cor jacinto, que realçava o tom da sua pele, e levando como única bagagem uma mala pequena. E de fato, casaram-se em Londres, numa cerimônia civil privada, tendo como únicas testemunhas os Evans, que Samuel apresentou como seus pais espirituais. Só então Nadine ficou sabendo que seu marido não tinha família, que havia ficado órfão na infância e que aquele casal de Quakers constituía o único afeto estável que tivera. Também descobriu que ele não era inglês, mas judeu, da Áustria, e pensou divertida na reação de sua família racista e antissemita quando soubesse disso. Ao tomar a decisão de se casar, Nadine Leblanc deu mostras de ser mais madura do que suporia qualquer um que a conhecesse. Seu marido ganhava vida tocando numa orquestra e era professor de música. Os 2 empregos combinados davam-lhe apenas o suficiente para levar uma existência sem luxo. Em Nova Orleans ficou o enxoval da futura noiva, que tinha sido preparado desde seus 15 anos, como se usava ali entre as famílias abastadas. Lençóis e toalhas de banho, toalhas de mesa bordadas, roupa íntima de seda e renda, cristais Baccarat, talheres Christophe, porcelana de Limoges e tudo o que era necessário para montar uma casa com refinamento. Suas irmãs poderiam ficar com tudo aquilo, ela não se interessava. Abandonou o passado sem remorso e, contrariando os prognósticos pessimistas de sua família, não sentia falta de ninguém nem de nada. Preparou-se para ser feliz com Samuel Adler e conseguiu. Da noite para o dia, a louca da casa, como era chamada pelos irmãos, e como ela mesma se definia meio de brincadeira e meio a sério, transformou-se em outra pessoa. Em Nova Orleans entregava um clã numeroso, uma rede de conexões familiares e sociais que lhe garantiam bem-estar e proteção. Não pensava em dinheiro, porque sempre o tivera, e era irreverente e descortês. Por quê? Porque estava acostumada aos privilégios de sua classe e gozava de impunidade natural. Ao se casar, aterrissou na realidade dos imigrantes entre os quais vivia e a enfrentou sem olhar para trás e sem pensar no que havia perdido. Instalou-se no apartamento deteriorado de Samuel, quarto andar, sem elevador, disposta a transformá-lo num lar acolhedor. Cobriu as paredes com papel de parede para tapar a pintura descascada, comprou mantas coloridas para disfarçar a decrepitude do único sofá alegrar a cama. Fez lanternas de papel e dispôs vasos com plantas por todos os lados. Entrosou-se no bairro de Antilhanos como se viesse da Jamaica. Aprendeu a cozinhar com especiarias que não conhecia e a dançar os ritmos do Caribe em bares e restaurantes locais, onde as pessoas se reuniam à tarde.
Pouco depois de chegar, participou de uma manifestação de rua contra a agressão da polícia, que mostrou ser tão racista quanto a americana, onde levou uma cacetada nas costas que a deixou estirada entre uns baldes de lixo. Lá, foi descoberta mais tarde por uns retardatários da manifestação, que voltavam para casa bêbados de tanto gritar e de apanhar da polícia. Levaram-no para uma cafeteria local, que à noite se transformava em bar e pista de dança, e chamaram um vizinho, que era médico. O homem, nascido em Trinidad, tinha os conhecimentos de sua profissão e a sabedoria de um curandeiro. Decretou que não havia ossos quebrados e receitou repouso, gelo e aspirina. Essa moça é valente e ainda por cima está grávida, anunciou aos curiosos. Isso valeu a Nadine a plena confiança da comunidade. Assim, ela fez muitos amigos, enquanto Samuel, que tinha vivido lá durante vários anos, não tinha conhecido ninguém antes que ela lhe abrisse as portas da vizinhança. Em pouco tempo, Nadine mudou a vida de Samuel e abrandou seu caráter. Ele compreendeu que nunca poderia prendê-la, que ela lhe escorria entre os dedos como areia e quis pelo menos acompanhá-la. Mas isso também se mostrou impraticável. Por fim, ele desistiu de seguir seus passos e limitou-se a observar admirado o voo elíptico daquela vida tão diferente da sua. Ela era muito mais rápida que ele, imprevisível, explosiva, apaixonada. Tinha uma inteligência intuitiva e certeira que lhe possibilitava chegar a uma conclusão em questão de segundos, enquanto para Samuel a mesma coisa exigia semanas de reflexão e planejamento. Ela era gregária, curiosa e ousada. Entabulava conversas com estranhos, adotava animais, desaparecia em missões misteriosas que com o tempo se revelavam aventuras de caridade. Sua alegria compensava a tendência à melancolia do marido, e seu espírito livre tumultuava a cautela dele. Samuel tinha certeza de que amava Nadine e precisava dela muito mais do que ela o amava, e precisava dele. E isso conferia um poder tremendo a Nadine. Samuel sempre se lembraria dela como a recém-casada que era em Londres, com barriga de futura mãe, vestidos de algodão e chinelos, uma bolsa de verduras no braço e jeito desafiador de andar. Naquelas ruas tão coloridas que nem pareciam inglesas, entre aquela gente morena com cheiro de café e o barulho das buzinas, vozes e música, Nadine criou a versão definitiva de si mesma. Decidiu aproveitar a arte e a cultura que Londres oferecia e, com a ajuda do marido, chegou a apreciar música clássica, percorreu os museus e ia ao teatro, quando o orçamento permitia, ou quando conseguia emprego nos bastidores. Camille nasceu em 1961, numa clínica do bairro Antilhano, onde Nadine compartilhou a experiência de dar à luz com uma imigrante das ilhas de Saint Thomas, descendente de escravos. Enquanto Nadine gemia e xingava em plenos pulmões, como havia aprendido com as freiras, a outra cantava hinos cristãos entre as contrações. Depois das duas, cada uma com sua menina recém-nascida nos braços, entraram em acordo para lhes dar o nome de Camille, em honra ao pintor impressionista Camille Pissarro, que Nadine admirava quase tanto quanto Van Gogh. A outra tinha ouvido seu nome na ilha, Camille Pissarro, creio, mas achava que se tratava de um remédio para lombrigas. A pequena Camille cresceu como uma extensão de Nadine, que ia para todos os lados com ela, num sling a tiracolo, e depois arrastada. Aprendeu na infância a se comportar como um bichinho amestrado. Era capaz de passar horas quietas no canto que a mãe designava, entretida entre suas brincadeiras solitárias. E mais tarde, lendo. Como pai, coube a Samuel um papel passivo. Nunca precisou preparar uma mamadeira, nem trocar uma fralda. Supunha, como todo mundo então, que o marido sustentava e a mulher cuidava dos filhos. Esse acerto era cômodo, por seu caráter solitário. Tinha dificuldade para criar conexões, e a filha não era exceção. Só Nadine conseguia penetrar em suas barreiras emocionais. Ele começou a se relacionar com Camille 3 ou 4 anos depois, quando a menina já raciocinava e tinha senso de humor. Era a filha perfeita para um casal ocupado com seus próprios interesses. Não incomodava em nada e era praticamente autossuficiente. A inspiração para a arte, que haveria de dar fama a Nadine, começou num humilde centro comunitário próximo ao seu apartamento, decorado com dezenas de quadros haitianos. Ela passava horas a estudá-los, fotografava-os e copiava-os.
fascinada com os temas e as cores. Queria pintar naquele estilo, mas o resultado não era autêntico, apenas vistoso. Era preciso ser do Haiti para pintar daquele modo. E quando Camille foi para jardim de infância, Nadine se matriculou numa oficina de artesanato, onde viu um tear pela primeira vez. E assim que aprendeu as técnicas fundamentais, lançou-se à criação de tapeçarias cada vez mais audazes nas cores do Haiti, que com o tempo viriam a ser valiosas peças de arte. Samuel não era um homem inclinado à poesia, mas sempre achou que o ofício de tecelã era uma linda metáfora da personalidade de uma mulher, que ia pela vida colecionando e tecendo histórias e gente. Assim como colecionava e tecia fios e lãs de todas as cores para suas tapeçarias. Em 1968, quando Camille tinha 7 anos, foi oferecido a Samuel um posto na Orquestra Sinfônica de São Francisco. O casal não precisou pensar muito, o salário era tentador e eles desejavam mudar de ambiente. Chegaram à Califórnia no mesmo dia em que Robert Kennedy foi morto em Los Angeles e 2 meses depois do assassinato de Martin Luther King, em Memphis, quando o país era convulsionado por grandes mudanças. Instalaram-se provisoriamente numa pensão do Haight-Ashbury, bairro que tinha sido o paraíso dos hippies, mas estava se aborguesando à medida que os últimos retardatários da cultura das flores se dispersavam. Ao fazer parte da Sinfônica, Samuel teve a ideia de oferecer ao público, antes de cada apresentação, um bate-papo sobre as peças que seriam executadas, acreditando que, ao conhecerem alguma coisa do concerto e de seu compositor, as pessoas apreciariam melhor o espetáculo. E no começo havia 30 ou 40 ouvintes, a maioria de cabelos brancos. Mas a fama correu e foi chegando mais gente, inclusive muitos jovens, de modo que, com o tempo, metade da plateia se enchia. Aqueles bate-papos informais, mas muito informativos, ficaram tão populares que seu nome ganhou prestígio. Foi-lhe oferecido um programa semanal na estação de música clássica e pouco depois ele foi contratado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. As gravações das conferências e 2 livros sobre o desenvolvimento da música clássica no Ocidente se transformariam em uma das mais constantes fontes de renda do futuro. No entanto, na universidade, ele não pôde dar vazão à sua grande paixão. O curso que propôs sobre a história do jazz foi confiado a um músico afro-americano da Louisiana. Como lhe explicaram amavelmente, um inglês branco não era um professor mais adequado para aquela matéria. Ele se consolava assistindo várias vezes por semana às apresentações dos seus clubes favoritos, onde, às vezes, lhe permitiam improvisar ao piano. Aqueles momentos eram de completa felicidade, e em algumas ocasiões Nadine o acompanhava, mas seus interesses eram outros. Enquanto o marido, fiel ao seu caráter racional e solitário, se concentrava no trabalho sem prestar muita atenção às circunstâncias em que havia aterrissado, Nadine andava na rua absorvendo a energia turbulenta daquele período, os direitos civis e a luta contra o racismo, a guerra do Vietnã e a conscrição militar, que mandava centenas de milhares de jovens para lutar e morrer por uma causa na qual não acreditavam, e o eco da revolução estudantil, exigindo liberdade de expressão, que sacudiu os alicerces das universidades antes de se estender para outros estados. Berkeley era a alma jovem e apaixonada do país. Ela ficou fascinada com a cultura progressista em São Francisco, rebelde, multirracial e artística, que lhe caía como uma luva. Deixava Camille na escola e tomava um ônibus para ir passar o dia nos arredores do campus da universidade, cenário de tudo o que lhe interessava. Almoçava em algum dos restaurantes indianos baratos e a comida picante que aprendera a apreciar com suas amizades caribenhas em Londres. Assistia a conferências, convivia com os estudantes em passeatas e protestos, shows de rock e teatro improvisado. Entrava furtivamente em algumas aulas, pintava cartazes para diferentes causas e desde os trabalhadores agrícolas de César Chaves até os Panteras Negras. Convivia com artesãos, mendigos e drogados na Telegraph Avenue. Justamente nessa época, seu pai morreu em Nova Orleans e ela recebeu uma herança que não esperava.
Verificou-se que aquele ramo da família Leblanc era mais endinheirado do que ela supunha. Sem perguntar nada ao marido, começou a procurar uma casa em Berkeley. Encontrou uma que lhe pareceu ideal e o convenceu de que deveriam comprá-la, com o argumento de que seu passado era histórico, tinha sido um bordel e ali penavam as almas das antigas profissionais do amor. Samuel não se impressionou com aquele pedigree, mas gostou da localização, perto da universidade e com bom preço. Era uma pechincha, porque estava em mau estado, mas em seus bons tempos tinha sido uma mansão. Ficava empoleirada num morro, tinha um jardim grande e supunha-se que também tivesse vista panorâmica da Bahia, mas as árvores crescendo a haviam tapado. A casa dos Adler, construída no começo do século, era de telhas de madeira de sequoia, como outras mansões da cidade, em estilo Rainha Ana, com duas torrinhas, pilares, balaustradas e frisos talhados. Janelas originais com vidros biselados, pelos quais escorria água quando chovia, e 5 degraus, muito gastos, que davam acesso à porta principal. Notava-se o esplendor do passado nos detalhes, desde o mármore manchado nos banheiros e o piso de carvalho, em desenho achadrezado, até os empoeirados lustres originais do primeiro andar, que derramavam lágrimas de cristal, muito difíceis de limpar. Por fora parecia adequada a um filme de terror. Nadine a batizou de A Casa Assombrada. Como nós vamos mobilizar e aquecer esse casarão? Foi a primeira pergunta que Samuel quando o viu. Vamos ocupando a casa aos poucos. Por enquanto, vamos manter fechado todo o segundo andar, decidiu Nadine. Fecharam também a sala de jantar e os um dos salões. Nadine percorreu os mercados de pulgas da área da Bahia e adquiriu de segunda mão o essencial para mobiliar o restante. Com o ânimo de voltar às suas tapeçarias, que ela havia abandonado desde chegada à Califórnia, reservou para si o cômodo com melhor iluminação no primeiro andar e lá se instalou seus teares. No entanto, os quartos vazios foram se enchendo de maneira mais inesperada para Samuel. Um domingo pela manhã, ela se levantou muito cedo para ir correr, como fazia quase todos os dias, e foi à cozinha preparar o café para Nadine, que não conseguia começar a funcionar sem cafeína. Levou um susto monumental a topar de supetão com um homenzarrão na frente da geladeira. O grito lhe saiu da alma, um branido de animal. O homem se voltou tranquilamente com a caixa de leite na mão. A paz esteja contigo, disse levando a caixa à boca. Quem diabos é você? Conseguiu dizer Samuel. E a voz saiu esgarniçada e trêmula. Fetu, respondeu o outro, com bigode de leite. Feto? Fetu, mano. Esse é meu nome. Namastê. O que tá fazendo na minha casa? Eu vou chamar a polícia. Fetu era de Samoa. Media quase 2 metros e pesava mais de 130 quilos. Tinha cabelo preto que lhe chegava à metade das costas e exibia um bigode ralo e comprido de mandarim chinês. Vestia uma camiseta de Malcolm X que punha em evidência seus pneus de gordura, sandálias franciscanas e um sarong. Samuel achou que era saia. Nele, o aspecto ameaçador contradizia a natureza pacífica e relaxada. Nadine o conhecera na Telegraph Avenue, onde Fetu era um dos muitos hippies e desocupados que viviam de brisa, misturados a uns quantos artesãos que tentavam ganhar a vida com um produto nas suas mãos. Produto de suas mãos. Fetu pertencia à primeira categoria. Gabava-se de nunca ter trabalhado porque estava pouco disposto a contribuir com o capitalismo, mas traficava maconha em pequena escala. Pernoitava com outros, como ele, num prédio em ruínas, ninho de pobres sem esperança e de drogados. Mas precisou sair de lá porque o local ficou infestado de ratazanas e o serviço de saúde o lacrou. Nadine, que se considerava amigo desse visitante de Samoa, convidara-o a ficar na sua casa por alguns dias, uma vez que era inverno e chovia. Fetu não incomodava muito. Andava pela rua ou passava o tempo deitado, cochilando. Não tinha nenhuma urgência em encontrar outro teto.
porque a casa assombrada dos Adler era muito cômoda. Tão cômoda, de fato, que ele convidou uma de suas namoradas, mulherzinha etérea, mãe de uma menina da idade de Camille. A mulher acreditava que sua filha era a reencarnação de uma deusa celta e a vestia com túnicas brancas e grinaldas de flores na cabeça. A menina, porém, parecia bastante normal. Quanto tempo vão ficar aqui? Perguntou Samuel e Nadine. Por quê? Porque aqui não é um hotel, não gosto de gente acampando na casa e devorando tudo que dá na geladeira. Como você é burguês, Mr. Bogart? Se não quer que eles durmam embaixo, podemos ceder um dos quartos de cima. O que você acha? Sugeriu ela. Assim começou a invasão de hóspedes de Nadine. Nem todos vinham da Telegraph Avenue. Houve um que chegou de São Francisco para se instalar lá. Não eram sempre os mesmos. Alguns ficavam mais tempo que outros, mas nunca havia menos de 10, sem contar as crianças. Era uma república transitória, sem normas de nenhum tipo, composta de boêmios, artistas frustrados, aspirantes ao estrelato do rock e simplesmente desocupados, quase todos jovens e indigentes. Como nenhum deles contribuía para financiar os gastos e Nadine conseguia vender alguma tapeçaria muito de vez em quando, Samuel arcava com o peso de sustentá-los. A situação durou meses, mas bem depressa Samuel e Nadine começaram a brigar com tanta ferocidade que ele preferia ficar o menor tempo possível em casa. Tudo o irritava. O trânsito constante de desconhecidos, a sujeira e a desordem, o cheiro de incenso de marihuana, as guitarras e os pandeiros, a estátua de Ganesha. E no dia em que viu o trio fazendo amor na sala, acabou a sua paciência. Olha o exemplo que estão dando para Camille. Você tem que botar todos esses depravados para fora agora mesmo, explodiu. Não posso, Mr. Bogart, eles não têm para onde ir. Pelo menos precisamos dar um prazo. Eu não quero ver nenhum deles aqui amanhã, ou então eu vou desalojá-los com a ajuda da polícia. Esta casa também é minha? Fui eu que comprei? Ou se esqueceu? Então quem vai embora sou eu. Faça o que quiser. De qualquer modo, nosso casamento não vai bem. A gente não está se dando bem e nenhum dos dois está feliz. O que está querendo dizer? Vá embora e não volte. Então Samuel foi para uma pensão, esperar que os ânimos dos dois esfriassem. Era certo que Nadine reconheceria o erro. 2 semanas depois, recebeu a notificação de que ela havia iniciado os trâmites do divórcio. Possibilidade que não lhe havia passado pela cabeça. Ele deixou de lado o orgulho e a raiva e voltou à casa assombrada, disposto a negociar uma solução digna. Encontrou-a fechada. Havia um bilhete de Nadine na mesa do telefone. Fui para Bolívia com Camille. Pode ficar com a casa. Samuel sempre sonhou em ter uma relação com a de Luke e da Lydia Nevans, seus pais espirituais. Estes formavam um casal extraordinário. Conheceram-se muito jovens na comunidade quaker de Londres e dedicavam-se durante anos a servir ao próximo, especialmente as crianças em guerras. Enquanto Lydia foi capaz, os dois iam fazer o bem sem estardalhaço, onde houvesse conflito armado, amparados pela fé e pelo amor. Andavam de mãos dadas, Samuel nunca viu um sem o outro. E quando a doença da Lydia se agravou, o Luke dedicou-se a cuidar dela com devoção. Nos últimos anos, era ele que lhe dava banho, vestia, dava de comer, empurrava cadeira de rodas. Ambos tinham morrido fazia já 2 anos. Ele de mal de Parkinson, ela de mal de Parkinson e ele tirando-se a vida nos dias seguintes ao enterro da mulher. Samuel desejava viver um amor daquela qualidade com Nadine, mas nenhum dos dois tinha o talento necessário para isso. O exemplo dos Evans era impossível de imitar. O súbito desaparecimento de Nadine e o divórcio foram golpes fatais para o sonho do amor perfeito e consolidaram a solidão que Samuel sempre havia sentido. Ele tentou sair com outras moças, mas era incapaz de começar uma conversa que não levasse em poucos minutos a falar de Nadine. Na universidade sobravam oportunidades. Embora uma das normas tácitas fosse não se envolver com alunas, faltavam anos para que aquela norma se transformasse em lei. Então, muitas vezes, as moças se ofereciam descaradamente aos professores, algumas para obter favores, outras para provar seu poder, e, no mínimo, por presunção.
Samuel sabia disso, tinha experimentado, mas não havia caído na armadilha. Preocupava-se mais com o ridículo do que com o escândalo. Tinha visto certos colegas sucumbir à própria vaidade, convencidos de que mereciam o amor das jovens com a metade da idade deles. Por cautela, recebia as estudantes com a porta da sua sala escancarada e evitava familiaridades, o que acentuou sua reputação de britânico distante e pouco amável. Sua vida social reduziu-se a quase zero sem Nadine, porque era ela que cultivava as amizades, enquanto ele se limitava a acompanhá-la, com sua boa aparência, modos impecáveis, ar distinto e talento para ouvir. Teve algumas breves aventuras puramente sexuais que se mostraram insatisfatórias e se estenderam demais. Porque ele não sabia como terminar sem ofender a outra pessoa. Isso confirmou seu complexo de ser um amante muito medíocre. O prazer que havia compartilhado com Nadine era somente obra dela. Algum tempo depois, ele recebeu a primeira notícia da Nadine. Ela dizia que já não estava na Bolívia, que tinha ido para Guatemala, onde existia uma maravilhosa tradição de teares. Incluiu no envelope várias fotografias de Camille, bronzeada, magra, descalça, desgrenhada e feliz. Não precisava ir à escola porque estava aprendendo muito em contato com a natureza e com os nativos do lago Atitlán, declarou Nadine. Também havia uma foto dela, mesmo rodeada por várias mulheres em trajes típicos, e outra em que aparecia de mãos dadas com um homem de bermudas. Atrás da foto escreveu o nome dele, Orlando, antropólogo argentino. Samuel pediu licença não remunerada na Universidade Sinfônica, fez a mala, fechou a casa assombrada, despediu-se das almas penadas e partiu para Guatemala. Esse é o fim do capítulo. Eu não tenho certeza se tem continuação da história de Samuel nesse livro. Mas se sim, retornaremos à leitura.